Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela é um alento tão grande para as nossas almas e que em certos momentos parece que ela não funciona muito bem. Eu estava numa Santa Missa há pouco tempo e dizia naquela missa que num momento como esse, de perdas de entes queridos, parece que nada que a gente fale tem o poder de consolar o coração da gente. E eu estava dizendo aqui no início da Santa Missa que quando um ente querido parte para a eternidade, realmente parece que nada, palavra nenhuma, tem o poder de nos consolar. Mas você sabe o que é que eu aprendi com isso? Mesmo passando por essa aflição que eu passei também, naquela missa de corpo presente de um amigo, e também nessa situação que vocês se encontram, na perda do preto, sabe o que é que eu aprendi? Que quando a gente não se consola pelo poder da palavra de Deus, é porque a gente está um pouco assim, com a fé um pouco arranhada. Quando a gente está com aquela fé viva, aquela fé fervorosa, aquela fé, parece que a palavra de Deus chega a nos consolar, chega a nos dar uma certa força para que a gente possa vencer momento de tão grande dificuldade que a gente passa. A palavra de Deus hoje nos diz o seguinte, o próprio Cristo dizendo: não se perturbem, não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, não se desesperem. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá e preparar uma, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Olha que coisa maravilhosa. O Filho de Deus nos fazendo uma promessa. Se a sua esposa lhe promete algo e ela falha, você se desespera. Se o seu marido lhe promete algo e ele falha, você cai numa espécie de angústia. O pai, quando promete alguma coisa ao filho e o pai não cumpre aquilo, aquele filho entra até mesmo em estado de depressão. Agora, será que Cristo Jesus, nos prometendo um lugar nos céus, irá falhar? Jamais. Por que jamais? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eis aí a nossa grande esperança. Mas por quê? Para quem é esse lugar? Para quem? Para quem? O Papa Francisco esteve agora no congresso, escutem bem, o Papa Francisco esteve agora no congresso, e um menino de 10 anos chamado Alejandro, desesperado para falar com o Papa, e aquela segurança, e o bichinho consegue, e o Papa viu e disse: deixe, pode deixar. E aquele menino foi, queria fazer uma pergunta ao Papa. Escutem bem. E a criança, em frente ao Papa, ficou extasiado, não conseguia falar. Deram o microfone e disse: fale, Alejandro, o que é que você quer pedir ao Papa? E ele ficou mudo, não conseguiu falar. E o Papa Francisco foi lá, tirou o microfone da mão dele, pegou aquela criança no colo e disse: conte aqui no meu ouvido, Alejandro, o que é que você quer perguntar? Aí o bichinho conseguiu balbuciar no ouvido do Papa. Meus irmãos, o mundo pode até zombar disso, mas olha só. Aquela criança disse: Papa, o meu pai faleceu. Amava tanto a minha esposa, tratava com respeito, com carinho, cuidou de todos nós, nos encaminhou para a igreja, para o catecismo, para a primeira comunhão. Só, Papa, que o meu pai se declarava ateu. Será se ele foi para o céu, Papa? E o Papa disse para a multidão:
Deus é amor. E o pai do Alejandro viveu esse amor, respeitando a família, respeitando a esposa, encaminhando os filhos para a igreja, levando aquelas crianças para a primeira comunhão. E aí eu pergunto a vocês, será que esse povo, esse homem está no céu, vai para o céu? E a multidão ficou calada. Aí o Papa Francisco diz assim, vocês são medrosos. Tenham coragem de responder a pura verdade. Será que Deus vai abandonar um de seus filhos? Filhos por quê? Porque vivenciava o amor. Esse amor aí é o respeito. É o respeito para com a esposa, respeito para com os filhos, respeito para com a comunidade, um respeito que o próprio preto vivia isso. Ah, mas tinha as desavenças entre família. Qual é a família que não tem desavença? Amor é quando a gente consegue também superar essas desavenças e conviver uns com os outros, mesmo em desavença, mas superando aquilo e vivendo junto. E aquela multidão parece que levou assim um puxa-arranque de orelha do Papa e gritou, sim, o lugar dele no céu está garantido. Mas garantido por quê? Justamente por isso. Porque vivenciar a paz entre o próximo é aquilo que mais Deus pede na sua palavra. Na primeira leitura que eu fiz, na carta de São Pedro, diz assim, o amor ao próximo, a caridade, apaga a multidão de pecados. Não está dizendo que se uma pessoa é da igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, que está tão comum hoje no Brasil, não é verdade? Apenas o apóstolo Pedro disse, a caridade, o amor entre o próximo apaga a multidão de pecados. E Pedro estava escrevendo isso para quem? Para os da igreja. Os da igreja. Porque quem é para vivenciar o amor, quem é? São aqueles que estão dentro das igrejas. Infelizmente, o que é que acontece? Hoje a gente vê briga de igreja. As igrejas brigando umas com as outras, não se unem. Aqui mesmo nessa rua tem uma infinidade, e uma não se une uma com a outra de jeito nenhum. Tem uma que é em frente uma à outra, uma de frente para a outra, e não se dão bem umas com as outras. Ou seja, qual é a mensagem básica do Evangelho? O amor ao próximo. Esse amor ao próximo que a Bíblia fala, não é aquele amor de namorado, nem amor sexual, nem amor erótico, não. É a convivência pacífica, uns para com os outros. Né? Esse Papa que está aí agora, anteontem mesmo, ele estava reunido com 22 líderes de outras igrejas, pedindo a todos a rezar pela paz, principalmente a paz no Oriente Médio. Isso é que é o quê? O amor que a própria palavra de Deus nos exorta que vivamos. Né? Não importa se eu seja de igreja A, B ou C, importa é que a gente saiba conviver com as diferenças também. Eu mesmo estava conversando com um amigo de uma outra igreja, daqueles bem radical, e eu comentando com ele, rapaz, mas é assim, não sei o quê, mas precisa disso, precisa daquilo. Eu digo, gente, a gente tem que olhar mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E o que é que nos une? Deus. O Deus dessa igreja é o Deus da igreja A. O Deus dessa igreja é o Deus da igreja B, da igreja C. É isso que une todas elas. Mas a gente tem que estar sempre olhando para quê? Para as diferenças. Diferenças que separam. Se fossem diferenças que unissem, não. Mas diferenças que e diferencinha pouca, uma placa, um costume, uma tradição. Claro e mais do que evidente, se eu estou aqui, eu vou vivenciar a minha tradição, meu costume, tentar vivenciar 100% daquilo que nós aprendemos. Mas se eu me deparar com um membro de uma outra determinada religião, claro e mais do que evidente que a palavra de Deus nos ensina a convivermos pacificamente. Aliás, vivência pacífica, volto a dizer,
é a vivência que vivia o nosso querido irmão, pelo menos é o que a gente via dentro da comunidade. Tanto é que estamos aqui hoje, né, a maior parte da família reunida, né, cunhada, irmão, pai, unidos, mandando celebrar esta missa em ação de graça, pela convivência que teve com esse nosso ente querido. Amém? Amém. Coisa boa.